Almas Crucificadas, pelo espírito Victor Hugo, psicografado por Zilda Gama. Livro 3º, Desenganos e Reparações. A peregrinação de Cláudio Tassiano foi longa e penosa, desde as terras alcantiladas da Dalmácia até Eubéia, a formosa ilha grega do mar Egeu. Fizera ele o trajeto sob os cuidados de Sérvulo Sarajevo, e no término do mesmo foi acolhido na hospedaria, abre aspas, abrigo dos viajantes, fecha aspas, pertencente aos genitores do probo camponês. Comovedora foi ali a separação. À hora da partida, disse-lhe emocionado o Campônio: para não despertar invejas e suspeitas, transferirei o meu lar para outra região, onde todos ignorem os haveres que me proporcionastes generosamente, Domine. Onde quer, porém, que esteja domiciliado, comunicar-vos-ei o local dessa residência. Depois de diversas recomendações a seus entes queridos, para que se desvelassem pelo enfermo, partiu Sérvulo deveras emocionado. Por alguns dias, o senhor do solar das sereias manteve-se em mutismo quase absoluto. Certa tarde, após um dia de tormenta constante, desses que entristecem as almas impressionáveis, predispondo-as à meditação e ao recolhimento, Cláudio fez ir à sua presença o hospedeiro Soriano Sarajevo, a quem disse: sou muito grato ao vosso filho Sérvulo. Segundo me afirmou, não longe desta habitação há um herbanário prodigioso nas curas que realiza. Sérvulo encarregou-me de trazê-lo à vossa presença, porém ele se ausentou, tendo ido ao Egito, onde permanecerá por alguns dias, Domine. Tenho refletido muito sobre o mal que me acometeu e resolvi não procurar remédio para o que está irremediavelmente perdido. Repeli esses trágicos pensamentos, Domine, pois não ignorais, talvez, que nunca estamos sozinhos. Temos amigos e adversários invisíveis que nos defendem ou nos lançam numa voragem de dores, de acordo com os nossos pensamentos ou nosso proceder. Quando não proferimos palavras de revolta contra as leis supremas, de blasfêmias, de pessimismo, temos a proteção dos amigos intangíveis. Mas sucede o contrário quando temos brados de desespero, de desalento, e então ficamos à mercê dos perversos invisíveis que se comprazem em nos atirar aos abismos físicos ou morais. Cheguei ao limite dessa infortunada existência, sem atingir a uma lógica e convincente conclusão sobre os problemas da alma. Desisto de lhes dar solução. Necessito agora apenas de um emissário para ir ao solar das sereias que me pertence, a fim de levar notícias minhas e os valores monetários e em joias que estão em meu poder. Tendes o emissário de que careço? Sim, Domine, mas vós estáis enfermo e com ideias fúnebres. Quereis que vos traga outro herbanário antes que regresse o que foi ao Egito? Não, porque resolvi inabalavelmente não me tratar. Sei que minha cegueira é total, é incurável. Quero agora apenas um portador de toda confiança. Difícil é a vossa incumbência, Domine, mas responsabilizo-me pela quantia e pela missão que confiarei a meu filho Joel. Vou chamá-lo à vossa presença. Findos alguns instantes, deu entrada no dormitório o mais jovem dos filhos do proprietário da hospedaria. Cláudio não pôde divisá-lo claramente, parecendo-lhe, porém, irradiar algo de luminosidade que o tornava visível dentre as trevas que o circundavam. Porte acima do mediano,
cabelos ondulados áureos, emoldurando-lhe a fronte helênica, olhos glaucos, expressivos, fúlgidos que revelavam perspicácia e inteligência invulgares. «Estou ao vosso dispor, Domine», murmurou Joel, aproximando-se do leito. «Joel», indagou Cláudio, «em quantos dias contas ir ao solar das sereias na Dalmácia?» «A cavalo, por mar ou a pé?» perguntou o jovem. «Será crível que empreendesses a pé uma viagem tão longa até perto de Zara?» «Se for preciso, não me faltará a indispensável coragem de ir e voltar até os confins da Sibéria.» «És corajoso, e a intrepidez é um grande elemento na vitória da vida. Quando pretendes partir?» «Ao entardecer, Domine. Estamos no verão e conto com a amenidade das noites para viajar. Depois de aportar em Zara, irei marchando conforme fazem os peregrinos desprovidos de fortuna. Fica a teu dispor a escolha dos meios para viajar. Quanto necessitas para o desempenho da incumbência que te vou confiar?» «Apenas o indispensável à minha manutenção, sem gratificações ao que pretendo realizar. Confio em ti e saberei ser generoso, pois não concordo em que te sacrifiques por mim sem recompensa aos teus esforços.» Durante o dia, tendo se alimentado frugalmente, Cláudio conservou-se no leito, no mutismo costumeiro, sentindo o mesmo torpor invencível dominar-lhe o organismo, alheio ao presente, empolgado por uma depressão moral que o tornava inútil para a vida, incapaz de reagir com os próprios sentimentos. Quando, à tarde, Joel se lhe apresentou no dormitório, foi que se recordou da missão a confiar-lhe. Ditou algumas palavras dirigidas a Felipe Valdomiro, o administrador do Solar das Sereias, extensivas a todos os seus habitantes, transferindo-lhe grande parte dos valores que se achavam em seu poder para, no caso de morte, sua fortuna ser dividida pelos que viviam no castelo, de vez que não possuía herdeiro natural. Depois de alguns instantes de reflexão, pediu a Joel que prestasse a máxima atenção às palavras que lhe ia transmitir. Teria de dirigir-se ao vizinho solar do Cisne para receber notícias dos que lá residiam, transmitindo expressões amistosas a todos, relatando estar ele, Cláudio, cego. Depois de palestrar com Joel, entregou-lhe os valores em uma bolsa de couro que este ocultou sobre as modestas vestes, dizendo ao castelão: «Que prova vos convencerá de que desempenhei escrupulosamente a incumbência que me foi confiada? Nas palavras que me transmitas em resposta, reconhecerei a verdade. Sei que és honesto e digno da confiança que ora deposito em ti. Talvez já me encontres no túmulo e, em tal caso, tudo quanto restar em meu poder pertencer-te-á, além da quantia que te entrego neste instante. Toma-a.» «Obrigado, Domine. Aventuremos, porém, uma hipótese. Se malfeitores, que infestam os mares e as estradas, abaterem o meu corpo e se apoderarem dos valores que conduzo, maior será a tua perda, perdendo a preciosa vida. És cristão, Joel?» «Sim, Domine, e minha fé na doutrina do crucificado é tão veemente que a considero inestimável tesouro que os malfeitores não poderão usurpar.» Cláudio esperou mais algumas expressões de Joel, mas este se conservou calado. Cláudio, soerguendo-se no leito, acrescentou então: «Confio em absoluto na tua honestidade, e por isso te entreguei grande parte do que possuo. Quanto ao resto dos meus haveres, está encerrado em um esconderijo
que revelarei aos que assistirem aos meus derradeiros instantes, quiçá bem próximos, pois me considero vencido, e de certo não nos veremos mais. Ninguém deve considerar-se um vencido na terra, Domine. Eu tenho inabalável crença na imortalidade da alma. Sei que havemos de nos encontrar forçosamente, podendo resgatar os compromissos assumidos neste momento. Invejo-te a fé irredutível nas coisas transcendentais. E quem vos impede que as tenhais, superiores ou iguais às que possuo, Domine? Quem poderá dar-te uma resposta segura e definitiva? Basta que alguém seja consciente dos seus atos, honesto e sincero, para servir a contento ao Senhor dos mundos. Nossas condições são diversas. No entanto, confesso com lealdade que trocaria pela tua fé toda a fortuna que possuo. Podeis recuar e seguir o roteiro luminoso, farol divino existente em nosso espírito imortal, a consciência. É tarde para conseguir esse triunfo. Presentemente só me resta uma solução digna para mim: a morte, para terminar o meu suplício moral. Estás iludido, Domine. A morte não é o remate dos padecimentos morais ou físicos, e sim uma transição na vida imortal. Prefiro o nada, o esquecimento de mim próprio, Joel. Desejo o esvaimento da vida, o eterno aniquilamento da alma. Estás equivocado, Domine, repito. A morte é o despertar de todas as faculdades do espírito, entorpecidas no túmulo da carne, e então liberto das sombras terrenas. E como resolves esses problemas da vida, Joel? Sintetizo. A palingenesia, ou a lei das vidas seriadas, é uma verdade incontestável. Os crimes perpetrados em uma vida, ficando impunes pela justiça terrena, são resgatados por meio de punições equivalentes ao delito cometido. Somente a dor, moral e física, o cumprimento austero de todos os deveres sociais e divinos, podem remir as faltas tenebrosas. Só a virtude e a moral em vidas futuras isentam os seres racionais de todas as vilanias do passado. Eis porque, às vezes, um homem probo e digno das bênçãos celestiais padece aparentes injustiças, sofre calúnias e provas acerbas. Está resgatando com lágrimas os delitos do passado de outrora. Houve prolongado silêncio. O jovem, que se encontrava a poucos passos do leito, com o porte ereto, o rosto incendido por um clarão interior, os olhos lucificados, falando com a segurança reveladora da presença de um gênio desconhecido, arrancou dos lábios de Cláudio esta arguição: onde recebeste tantas elucidações morais e religiosas que transmites como se foras abalizado mestre? Meu pai, Soriano Sarajevo, recebeu na primeira juventude ensinamentos dos que haviam sido discípulos de Pitágoras. Não disseste que és cristão? Que inconveniente há que eu tenha dois excelsos mestres, Jesus e Pitágoras, emissários siderais em missão terrena? Vieram em épocas diversas, mas, no tempo, um é o complemento do outro, ambos espíritos lapidados pelo buril da virtude. Aqui estamos por um poder superior ao nosso, e daqui partiremos em circunstâncias alheias à nossa vontade. A exemplo do general que estuda os planos de batalha, o local onde se vão travar os combates decisivos, com o desejo ardente do triunfo, assim devemos proceder relativamente ao porvir que nos aguarda, nós que vivemos entre duas eternidades, o passado e o futuro.
Mas o general estuda o que é positivo e palpável, enquanto que nós temos de lutar com o mistério e o insondável. Essa a impressão quase geral, mas é ilusória. Basta meditar sobre o que somos e o que nos circunda, uns belos e inteligentes, outros atrofiados, disformes, cegos, imbecis, uns virtuosos e bons, outros perversos, propensos ao mal, à traição, ao crime, dominados por instintos inferiores, alguns incapazes de molestar um inseto, outros capazes de apunhalar um amigo, um ser útil e compassivo, de empunhar uma arma para tirar a vida a um irmão dedicado. Cláudio empalideceu até a lividez ao ouvir as últimas palavras do jovem inspirado. Joel fitava-o com fixidez, com a intuição nítida de que a enfermidade que acabrunhava o seu interlocutor não era exclusivamente material, e sim espiritual, com raízes no remorso. Importunam-vos, acaso, as minhas expressões sinceras, Domine? Interrogou Joel. Não. Estou surpreso de que, tão jovem, já tenhas cogitado da solução de problemas morais de tanta transcendência. É que estudo tanto quanto posso e não cesso de interrogar a meu pai, que é humilde e sábio, sobre o que ainda estou em dúvida. E ele, um verdadeiro iluminado, vai revelando-me as suas concepções grandiosas. Sou bem mais idoso do que tu, mas desejo ouvir as tuas elucidações, porque me considero um vencido, quase um farrapo humano que tem por derradeiro ideal a morte, o único que não falha, tendo por corolário o nada, o esquecimento de tudo para sempre. Ninguém consegue, Domine, tal ouvido, porque a morte é o início de outra vida, quando se aprimora a lucidez das faculdades psíquicas e se rememoram todos os crimes e todas as ações meritórias. Em vez do ouvido, há a eclosão de faculdades latentes, mal desabrochadas no período terreal. A convicção inabalável sobre a imortalidade é inata na alma, fagulha divina, o espírito. Provém das vidas anteriores. Eu me recordo lucidamente, por exemplo, de que já vivi em diversas eras, cometi desatinos e atos heróicos. Já ouvi a palavra inspirada de incomparáveis e eternos mestres. Não há muito, houve na Palestina exemplo vívido de um enviado divino, patenteando que, findas as provas suportadas com o denodo, poderemos partir em busca do céu, da isenção do sofrimento. Jesus alou-se ao firmamento azul, qual se fora uma andorinha de luz. Sejamos fiéis discípulos, tenhamos confiança absoluta em seus ensinamentos sublimes e alcançaremos a verdadeira felicidade, a paz. Trabalhemos, pois, para colher tal felicidade futura, cultuando o bem. Profundo suspiro se exalou do opresso peito de Cláudio Solano, e lágrimas fluíram de seus apagados olhos. Joel Sarajevo fitou contristado o enfermo, compadecido dos sofrimentos morais que percebera supliciavam aquela alma de delinquente, recebendo que estava as vibrações emitidas do cérebro do castelão, graças à potência psíquica dos seres evoluídos. Cravou o perqueridor olhar no rosto pálido de Cláudio Solano e, quase imperceptivelmente, acercou-se mais do leito, murmurando qual verdadeiro inspirado. Grande foi o vosso delito, Domine, e, por isso, quase invencível é a vossa depressão moral. Aceita, porém, os sofrimentos remissores, para que se atenuem os martírios do vosso atribulado coração.
Cláudio não deu resposta imediata, deixando que as lágrimas fluíssem de seus olhos trevosos. Afinal, exclamou: "E eu desejava ser bom e honesto, mas fatal paixão levou-me ao desvario, Joel. Vivo no mesmo plano material em que vos achais, Domine, mas a minha alma tem a faculdade de penetrar os arcanos dos corações, para lhes devassar os feitos, nobres ou condenáveis. Sérvulo, meu irmão, não suspeitou sequer a verdade que ora me foi patenteada, como se o fosse por palavras vossas, equivalentes a uma sincera confissão. Como sabes com tanta lucidez tudo quanto julgas ter ocorrido no passado? Aqueles que se voltam para Deus, Domine, adquirem faculdades surpreendentes que todos consideram mágicas e são, todavia, inerentes às criaturas humanas submissas às leis divinas. Lembrar-te-ás, então, deste mísero pecador. Dize-me, porém, Joel, o que tanto anseio saber. Podes, acaso, modificar o destino humano? Quem poderá consegui-lo, Domine? Não tenho a pretensão de derrogar as leis supremas. Posso, contudo, com os meus esforços, evitar que se execute um crime igual ao que estáveis projetando, com o que afasto muitas penas futuras, muitos tormentos morais. Pelos cegos olhos de Cláudio Solano ainda deslizavam lágrimas. Joel, o inspirado de Eubéia, fitando sempre com piedade o abatido enfermo, acrescentou: A vossa compulsão é supliciante, Domine, mas levar-vos-á à redenção de todos os delitos cometidos. Vossos compassivos amigos, invisíveis aos olhos incrédulos, vossos desvelados mentores espirituais, que já têm visto anulados muitas vezes os seus ingentes esforços em vosso benefício, sofrem por vossa causa, não podendo anular influências maléficas que são acolhidas em vosso coração. Por que não me arrebatam a vida, que se tornou inútil, estes a quem chamas meus dedicados protetores? Porque eles não têm por missão abater os tutelados, e sim retirá-los do caos, inspirando-lhes a prática do bem, sublimes e dignificadores ideais. Cláudio Solano ouvia-o com profunda emoção, sentindo-se um tanto aliviado, pois, pela primeira vez naquela tumultuosa existência terrena, pôde patentear a uma criatura digna os seus mais secretos sentimentos. Solicitou ele a Joel que ficasse bem próximo ao leito para melhor escutar a confidência das suas amarguras. Meus genitores amavam-me extremosamente, mas eram indiferentes à educação moral, ao culto do dever, que é mister predomine nos corações juvenis, para que neles desabrochem as rosas divinas da virtude. Agora reconheço que grande parte do destino humano depende do zelo dos pais, incutindo nos filhos sadias crenças confortadoras, sem descuido no que concerne ao culto do bem. Meus pais, carinhosos e solícitos, satisfaziam-me nos menores desejos. Eram zelosos de meu corpo, mas indiferentes à alma, que eu desconhecia e desprezava. Meus primeiros tempos de existência foram agitados por grandes dissabores. Sempre em luta com tenazes adversários que desejavam apoderar-se dos haveres dos meus ancestrais que, talvez nem sempre agindo com lisura, conseguiram cabedais surpreendentes. Meu pai foi assassinado por assalariados de nossos desafetos que, alta noite, penetraram no solar e, ocultos em uma de suas dependências,
puderam facilmente consumar o crime. Minha mãe, que se ocultara no subterrâneo, pois assim lhe gritara há tempo o marido, que lutava em defesa do castelo ao lado de fiéis servidores, quando soube que o estremecido companheiro de existência havia tombado sem vida, enlouquecida de dor, saiu em vertiginosa carreira e arrojou-se ao Adriático. Não foi encontrado o seu cadáver. Eu fui poupado à sanha dos assassinos, porque, dias antes, seguira para Roma, a fim de estudar com abalizados mestres que muito concorreram para a cultura de meu intelecto, embora me deixassem profundamente pessimista, crendo unicamente no tangível, no real. Fiquei, em suma, jovem e inexperiente, à mercê das aventuras arriscadas e perigosas, com sobejos recursos pecuniários e uma alma árida e desprovida de virtudes. Fiz-me legionário, juntamente com outro mancebo, de raros predicados morais, com o qual passei a conviver quase fraternalmente, tendo seus genitores adquirido o solar do Cisne, na Dalmácia, pouco distante do que me coube por herança materna. Éramos inseparáveis, e quando nos apartávamos por dias, permutávamos epistolarmente os nossos pensamentos saudosos. Fizemos nos últimos períodos da Guerra Santa, dos Cruzados, a campanha militar e, terminada, ele regressou ao lar venturoso, enquanto eu iniciava uma série de peregrinações pelo Egito e pelo Oriente, despendendo largamente em prazeres. Algum tempo decorrido, recebi a afetuosa missiva de Marcelo Tassiano, assim se chamava o meu amigo, comunicando-me que se havia consorciado com formosa donzela, sendo infinitamente ditoso, pois, além da fúlgida beleza, possuía ela invulgar cultura intelectual e primorosa educação moral. Fiquei ansioso por voltar ao meu castelo para melhor certificar-me da felicidade de meu incomparável amigo, embora me fosse penosíssimo rever o local em que ocorreram as tragédias de família. Quando meus olhos fitaram a consorte de meu amigo, apoderou-se de mim íntima e inenarrável angústia. Percebi que se me havia deparado o ideal que concebera para a minha felicidade terrena e, para possuir o seu afeto, seria capaz de cometer todos os crimes, todos os desvarios. Apoderou-se da minha alma o dragão do ciúme. Estimava e odiava o nobre Marcelo, invejando-lhe a aventura que o inebriava, e eu considerava inigualável na terra. O amor inapreciável da sua casta, inteligente e deslumbrante Dioneia. Só a virtude cria semelhante prodígio. Se ela compartilhasse de meu afeto criminoso, eu nunca teria pensado no delito que pratiquei para apoderar-me ilicitamente do que não me pertencia. Ela, porém, era invulnerável e indiferente à paixão indômita e perturbadora que avassalava todo o meu ser. Decorreram 5 meses após a hediondez que cometi, e não pormenorizo, porque não tenho expressões para tanto. Falta-me o ânimo preciso para relatar o que ainda existe em meu íntimo. Eu imaginava que, ficando desimpedido o obstáculo à sonhada felicidade, tudo estaria facilitado e eu livre para a conquista do amor daquela que exerceu verdadeira fascinação sobre o meu enlouquecido coração. No entanto, quanto estava iludido! Vejo-me dia a dia como que atado a um pelourinho, do qual desejo fugir para o seio da morte. E contais ter repouso, Domine, após a prática de um segundo crime? De que me vale a reflexão nesses instantes tormentosos, Joel? Quero atirar-me resolutamente
a uma insondável voragem de olhos cerrados. Se houver o prolongamento da vida material, será preferível que eu esteja no mundo das trevas, porque lá certamente não se acham pessoas de minhas relações sociais. Sinto-me dia a dia invadido pelas sombras onde naufragou o meu coração em mar de atros nevoeiros. Ainda não tive um sono reparador, desde o instante fatal do hediondo crime que cometi. O único lenitivo que me foi dado desfrutar, desde esse momento fatal, consiste em ter quem me escute, como sucede agora, que patenteio todo o martírio que me excrucia o coração. Quem me compreenda, quem avalie a extensão de meu penar, pois percebo a compaixão com que me falas, Joel, alma nobre e varonil que, muito tarde, encontrei na vida. Assim terminou Cláudio Solano sua narrativa, soluçando convulsivamente.